paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Juízes e hoje vamos meditar no capítulo 12, o versículo é do 1º ao versículo 7, que nos diz o seguinte: Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: Por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livraste da sua mão. E vendo eu que não me livráveis, pus a minha alma na minha mão, e passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Porque, pois, subistes vós hoje contra mim, para combater contra mim? E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade, e combateu com Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: Fugitivos sois de Efraim. Porém, tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão, e sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: Passarei, então os homens de Gileade diziam: És tu, efraimita? E dizendo ele: Não. Então lhe diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque o não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos, e Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado nas cidades de Gileade. Queridos, esse trecho desse capítulo 12 nos traz pelo menos 2 reflexões. A primeira dela é a respeito da contenda entre o próprio povo de Israel. Vejam que a reflexão passada nós falamos que Jefté, ele era filho de uma prostituta e logo ele fora rejeitado pelos seus irmãos, pela sua família. Mas a Bíblia nos mostra que no momento da peleja, da guerra contra os filhos de Israel, contra a sua família, ele foi chamado pelos seus irmãos que o havia desprezado para poder assumir a frente da batalha. E a Bíblia nos mostra que então ele sai e é vitorioso contra os filhos de Amon, que haviam pelejado contra a sua família, contra a sua tribo. E aí a Bíblia nos mostra no capítulo 12 que uma das outras tribos de Israel, os efraimitas, eles ficaram enciumados por causa de não terem sido convocados para a peleja, e agora eles resolvem fazer guerra contra uma outra tribo, também dos seus irmãos, contra a tribo da qual pertencia Jefté. E a Bíblia nos mostra aqui que começa-se então uma guerra entre a própria família, entre o seu próprio povo, entre as tribos de Israel. Começa uma peleja provocada por causa do ciúme deste homem que foi levantado por Deus para defender a sua família, mesmo depois de ser desprezado por ela. E o que nos chama a atenção aqui é que ele tenta conciliar aquela situação, mas não havendo conciliação, foi necessário o combate
E a Bíblia então nos diz que houve ali, né, muitas mortes entre o próprio povo de Israel, uma guerra interna por causa, né, do ciúme provocado por aquela tribo que não fora convocada a participar daquela guerra. E essa é a primeira lição que nós aprendemos nesse texto, porque muitas vezes nós também, enciumados, nós trazemos guerra, contenda entre, né, a igreja, entre a família, entre a comunidade onde nós vivemos, porque nós vemos uma pessoa sobressaindo que outrora era humilhada, que outrora não tinha, né, nenhuma perspectiva, mas que agora Deus levanta, e às vezes as pessoas ficam enciumadas e começam então a levantar contenda contra esta pessoa, contra a família desta pessoa, e logo a destruição está chegando no meio do povo por causa do ciúme. Esta é a primeira lição que nós temos que aprender nesse texto. Nós temos que tomar cuidado para que o ciúme ele não venha ser a causa de destruição entre, né, o próprio povo que professa a mesma fé, que deveria estar unido no mesmo propósito, mas ele tem essa capacidade de trazer destruição para o relacionamento das pessoas. E a segunda lição que eu quero refletir também com você, ainda nesse mesmo texto, é exatamente o que vai dizer aqui, né, quando o povo, né, como quando Jefté começou a vencer a batalha. O texto vai nos dizer aqui, olha, a partir do versículo 5, que os gileaditas, né, porém tomavam os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão, e sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei então os homens de Gileade, né? Passarei então os homens de Gileade, lhe diziam: és tu efraimita? E diziam: não. Então lhes dizia: dize, pois, Shibolete. Porém eles diziam Sibolete, porque o não podiam pronunciar. Não podiam pronunciar assim bem. Então veja só, então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Olha só o que o texto está dizendo. Quando o povo de Efraim queria, né, se passar, né, com o povo de Gileade, para não ser ferido naquela batalha, naquela guerra, então o povo de Gileade teve uma estratégia. Qual era? Olha, você vai dizer assim, Shibolete. Aí a Bíblia diz que eles não podiam dizer Shibolete, mas diziam Sibolete. Ou seja, eles tinham uma dificuldade na pronúncia daquela expressão, que era algo característico do povo de, né, Gileade. Então aquilo os identificava. Exatamente sobre isso que eu quero lhe falar. Você sabia que a sua maneira de falar lhe identifica? Tem pessoas que dizem professar uma fé cristocêntrica, tem pessoas que se dizem cristãs, mas elas não falam como Cristo, mas a sua expressão verbal, a sua comunicação verbal não transmite que ela é uma pessoa cristã. Pelo contrário, a sua maneira de pronunciar, de conversar, parece muito mais uma pessoa profana, uma pessoa que não teme a Deus. Mas a Bíblia nos diz que a maneira de falar do povo de Efraim os identificava e fez com que eles fossem destruídos, porque eles não puderam se misturar com o povo de Gileade. Por quê? Porque eles não conseguiam falar como o povo de Gileade. Ei, você que se diz, né, que é um cristão, que serve a Deus, a sua fala já está convertida? Você já consegue conversar como o povo de Deus? Ou você
ainda fala como alguém que não identifica Deus nas suas conversas. Que o Senhor possa nos ensinar a falar o dialeto do céu, a falar a língua do alto, para que nós possamos também, pela nossa fala, ser identificado como um povo de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que em nome do Senhor Jesus você esteja guardado de que haja contenda na sua casa por ciúme, pois ele é abrasador. Deus abençoe você em nome de Jesus.